Estamos ao vivo aí. Alô pessoal, tudo bom? Ednei Duarte que está falando. Nós estamos aqui ao vivo, hoje é 17, né? 18 de março. Hoje é 18 de março, quarta-feira, aqui em Jundiaí. Eu sou Ednei Duarte, pré-candidato a prefeito de Jundiaí pelo Partido Novo. Eu estou aqui com os postulantes ao cargo de vereador que estão passando pelo processo seletivo. No Novo, a gente vai explicar um pouquinho sobre isso para vocês hoje. Está aqui do meu lado esquerdo a Mônica, aqui do lado direito a Vânia e o Rogério. Inclusive o Rogério foi candidato a deputado estadual em 2018 junto comigo, né, Rogério? Foi ministro federal, você foi a estadual. Então a gente está conversar com vocês aqui hoje. A gente a princípio ia fazer uma apresentação institucional do Novo hoje, para explicar os princípios, a história, como que o Novo funciona, mas em razão aí da pandemia de coronavírus, a gente então resolveu suspender o evento por prazo indeterminado. Todos os eventos do Novo estão suspensos por prazo indeterminado e a gente está fazendo essa live para vocês para explicar um pouquinho sobre isso e explicar também como funciona o processo seletivo do Partido Novo. Bom, enfim, vamos lá. O que foi? Só tem aguardar o pessoal chegar aí que tá. Temos 6 pessoas por enquanto. Tá, temos algumas pessoas conectando ainda. Eu vou tentar conectar minha página pessoal também aqui, compartilhar na minha página pessoal, para a gente poder ter mais acesso à live. Dá um segundinho só para mim aqui. Compartilhar. Só um segundinho, pessoal. Vai só compartilhar em outras páginas aqui e tal, para ter mais visualizações. 10 pessoas. Compartilhar pra Vânia. Legal. 10 pessoas assistindo. Aí, foi. Compartilhar. Bom, vamos lá, pessoal. Então, o pessoal está entrando na sala agora. Vai ter um bate-papo com vocês. A previsão é de bater um papo em torno de 40 minutos, 1 hora. A gente explicar um pouquinho do que é o Novo. Algumas pessoas ainda não conhecem. Vou querer dividir um pouco a apresentação de vocês com o pessoal que está comigo aqui, que já estão bem inteirados do que é o Novo, estão participando do processo seletivo. Eles vão contar um pouquinho para vocês do que eles estão fazendo, do que eles estão passando, como que é essa experiência, como que eles estão vendo esse ano 2020, como vão ser as eleições, né, as perspectivas, o trabalho que a gente está fazendo. Bom, então, em relação à apresentação que a gente faz do Novo, a apresentação institucional que a gente faz do Novo, em regra, a gente apresenta um slide, tem toda uma programação oficial, mas como a live é um pouco mais dinâmica, um pouco mais informal, a gente vai tentar fazer no esquema do bate-papo, e aí vai estar aberto para vocês também fazerem perguntas. Eventualmente, se quiserem fazer perguntas, é só lançar a pergunta aí, o Alexandre está ajudando a gente aqui, vai repassar para a gente as perguntas conforme elas forem aparecendo e tiverem no momento oportuno. Tá? É interessante contar um pouquinho do Novo, que é um partido que foi criado lá em 2011 por algumas pessoas, né? Foi idealizado pelo João Amoedo, que já foi presidente do partido, já concorreu à presidência na eleição de 2018, hoje ele está afastado da presidência, vai dirigir a Fundação Novo, mas o partido foi idealizado por ele lá em 2010, 2011, ele entendia que a mudança que o Brasil precisa sofrer não viria dos políticos que a gente tem aí, né? Ou seja, para a gente mudar o país substancialmente, a gente teria que fazer uma mudança muito mais estrutural, e isso não seria possível fazer com os partidos que nós temos hoje no país. Então a ideia era realmente criar um partido do início, sem os vícios da velha política, sem os vícios dos velhos partidos, e de preferência com pessoas de fora da política, né? Então as pessoas falam, pô, mas político não pode entrar no Novo? Não, não é proibido. Mas realmente o objetivo seria trazer pessoas qualificadas, pessoas bem intencionadas e alinhadas com as ideias que o Novo defende, trazer essas pessoas para a política, para trazer ao eleitor opções diferentes, opções novas na eleição, que falta tanto no Brasil. Então lá em 2011, essas pessoas se juntaram, em torno de 180 pessoas, que se juntaram, criaram a ideia do Novo, desenvolveram o Estatuto do Novo
E a regra eleitoral no Brasil exige que para um partido ser criado, você precisa coletar dezenas de milhares de assinaturas de eleitores pelo Brasil todo. Né? Então começou um trabalho de criação dessas assinaturas, de coleta dessas assinaturas ao longo do país todo, ao longo do tempo. O processo inicial, o cronograma era de mais ou menos um ano e meio. O Novo está com todas as assinaturas coletadas. E o que acontece? Ao longo do tempo, essas assinaturas têm que ser validadas no Tribunal Superior Eleitoral, que é o que faz a conferência das assinaturas, contagem das assinaturas, e por várias vezes as assinaturas foram sendo desqualificadas e a coleta teve que voltar a ser feita. Então, o que era uma programação de um ano e meio o partido ser criado, isso levou mais de 4 anos. Né? O que começou lá em 2011, eles conseguiram obter as assinaturas e obter o registro, porque depois das assinaturas isso vai para a validação no TSE e o TSE então registra o partido. A partir desse momento então que ele pode passar a concorrer às eleições, a participar das eleições. E isso foi obtido dia 15 de setembro de 2015. Né? Então 4 anos e meio o Novo tem hoje de existência. E lá em setembro de 2015, no primeiro dia de registro, 15 de setembro, inclusive eu e Dinei aqui em Jundiaí, vendo essa notícia, fui pesquisar do Novo, né, o que é esse Partido Novo, o que ele defende, como que ele foi criado, o que ele acredita, e a gente vai explicar um pouquinho disso para vocês, mas as ideias do Novo, os princípios que o Novo defende, me cativaram, né? Eu falei, pô, sensacional, isso é muito bom, é até muito bom para ser verdade, vamos ver se isso realmente vai funcionar. E até com um pouco de dúvida, desconfiança, como é natural nas pessoas, eu acabei me filiando naquele dia, no dia 16 de setembro, na verdade, 2015, e comecei a participar aqui em Jundiaí. Então, em Jundiaí, o Novo em Jundiaí foi formado por alguns filiados. Em janeiro de 2016, esses filiados se encontraram no primeiro evento que foi feito oficial do Novo aqui, que foi com o Christian Lobauer, que fez uma apresentação. Então a gente se conheceu naquele dia, os filiados, a gente começou a montar grupos de conversa no WhatsApp, fazer reuniões, e dali para frente o assunto foi crescendo, o grupo foi crescendo, né? O que era inicialmente ali uns 10 filiados em janeiro de 2016, hoje a gente ultrapassa mais de 200, quase 250 filiados em Jundiaí. Então o grupo é muito grande, a gente já participou das eleições de 2018 aqui em Jundiaí. Comigo, candidato a deputado federal, o Rogério está aqui comigo como deputado estadual, a gente obteve aí juntos mais de 20 mil votos, então foi uma votação muito expressiva, a gente ficou muito feliz com isso, porque foi a nossa primeira eleição e primeira eleição do Novo a âmbito nacional no país, então foi uma votação muito boa, né? E o Novo fez uma cadeira com 8 deputados federais e mais 11 estaduais e uma distrital. Mas antes de chegar nesse ponto, que é um pouco mais lá para frente, eu gostaria de falar para vocês um pouco como que é o Novo, o que o Novo tem de diferente em relação aos outros partidos. Eu vou pedir a ajuda de vocês, que vocês estão bem preparados aí no processo seletivo, estão estudando bastante isso, né, Mônica? Sim. Então, se passar alguma coisa aqui em branco, que às vezes escapa, né, vocês vão me lembrando e vão me interrompendo. Né? A primeira diferença do Novo ali são alguns princípios, que é um ponto muito relevante, eu acho, que é que o Novo é contra usar dinheiro público em campanha. Então, no Brasil, hoje nós temos 35 partidos políticos. A cada eleição, a gente tem 2 fundos públicos que foram criados no país, que é o Fundo Eleitoral e o Fundo Partidário. Então, o que é o Fundo Partidário? O Fundo Partidário é um caixa, uma poupança que o governo faz com dinheiro público, dinheiro dos nossos impostos, e é muito dinheiro, que vai para os partidos políticos para eles se manterem funcionando, né? Mas é muito dinheiro mesmo, nós estamos falando de bilhões de reais, não milhões de reais. Então o fundo partidário ele é distribuído todos os anos para todos os partidos políticos na proporção das cadeiras do Congresso Nacional, né? Então partidos que têm mais deputados recebem uma parcela maior do fundo partidário. Partidos que têm menos deputados ou não têm deputados ainda, como era o caso do Novo até o ano passado, recebem uma parcela menor ou uma parcela mínima, né? Então o Novo recebia uma parcela mínima em torno de R$1 milhão e poucos por mês.
Isso porque era parcela mínima. Né? Os maiores partidos até na última eleição, que era o PSDB e PT, recebiam no ano quase 600, 700 milhões de reais só para a manutenção do partido. E aí se você conversa eventualmente com alguns candidatos a vereador, por exemplo, que foram na última eleição, e pergunta assim, viu, você foi candidato a vereador pelo partido X, não foi? Fui. Quanto você recebeu do partido para fazer campanha? Ele fala, nada, não recebi nada. Nenhuma ajuda? Não, nenhuma ajuda. Você fala, mas e o dinheiro do fundo partidário? Para a gente não chegou esse dinheiro. Então, além de ser muito dinheiro, que se chegasse no candidato ainda seria menos ruim, né? Esse dinheiro acaba nem chegando, ele acaba ficando nos dirigentes partidários que vão lá reservar hotéis, passagem aérea, alugar helicópteros, fazer festas. Enfim, isso é dinheiro público, né? Isso é nosso dinheiro público. E o Novo, dos 35 partidos políticos, é o único partido que não usa desse dinheiro. Ele, por princípio, isso está no nosso estatuto, a gente não faz uso desse dinheiro, do fundo partidário. E passados alguns anos, criaram um segundo fundo, que é o fundo eleitoral. O que é o fundo eleitoral? Aí é uma outra parcela, tão grande quanto o fundo partidário, também de alguns bilhões de reais, né? Então vocês podem pesquisar no Google quanto vai ser o fundo eleitoral para 2020, ter uma ideia. Preciso comentar aqui que eu não lembro de cabeça, né? Mas é uma outra parcela bilionária, assim como o fundo partidário, mas que é destinado só às eleições. Então os partidos recebem o fundo partidário para a manutenção do partido e o fundo eleitoral para usar exclusivamente na campanha dos candidatos, né? E o Novo não usa nenhum desses dois fundos. Ele recebe, mas não faz uso dos dois fundos. E o que acontece com esse dinheiro? Até então, a lei não permite que o Novo devolva esse dinheiro para o caixa do governo. A regra eleitoral diz o seguinte, se você devolver para o governo, esse dinheiro vai ser redistribuído para os demais partidos políticos, né? Então, se o Novo devolver que ele tinha em caixa lá 30 e 40 milhões de reais, isso vai voltar um pouco para os outros partidos que estão lá e vão receber parcelas maiores daqueles que têm maior bancada. Hoje é o PSL e, se não me engano, o PT, né? Então, até então, o Novo não devolvia. O dinheiro fica parado numa conta do Banco do Brasil, recebendo correção monetária, mas não é usado pelo Partido Novo por princípio. Direi, consultei aqui umas 3 fontes, as 3 estão mencionando 2 bilhões. De fundo eleitoral. Só o eleitoral. Ou seja, para a campanha de 2020, os partidos vão receber 2 bilhões de reais para uma eleição, uma campanha que vai durar 45 dias. Né? É muito dinheiro. E aí vocês falam assim, poxa, mas que é o assunto que está acontecendo agora no país, né? No mundo, coronavírus, faltando leito de UTI, faltando respirador artificial, etc. e tal. E até é interessante comentar aqui que ontem um grupo de deputados federais, né, entre eles todos os deputados federais do Novo, que são 8, apresentaram um projeto de lei permitindo para que os partidos que não usem ou não queiram usar todo ou parte do fundo eleitoral o devolvam para a União fazer uso na saúde, em situações de calamidade. Ou seja, o Novo que está com o seu dinheiro lá parado, que não consegue devolver, hoje se ele quiser devolver, ele não pode usar. Porque se ele devolver, ele necessariamente vai ser rateado dos demais partidos. Ele não pode nem doar esse dinheiro. Algumas pessoas perguntam, mas por que o Novo não doa esse dinheiro para um hospital? Porque a lei eleitoral fala que se o Novo doar esse dinheiro, isso configura crime eleitoral. Então não pode doar para terceiros, nem sendo hospital, nem sendo uma escola, e não pode devolver, senão volta para os outros partidos fazerem campanha. Então, quando entrou essa atual legislação, agora no começo de 2019, o Novo até apresentou um projeto de lei para permitir a devolução, e esse projeto foi reprovado pelo Congresso Nacional, né? Agora, mais uma vez, a gente espera que os deputados aí, diante da enorme crise que a gente passa hoje no país, né, se sensibilizem e aprovem a devolução do dinheiro para ser investido em calamidade pública, na saúde, né? Então, esse é um dos princípios que eu acho mais importantes do Partido Novo. Então, quando a gente fala, você vai votar em uma pessoa, vai votar num candidato, seja para que cargo for essa pessoa, se você é contra o uso desse dinheiro público nas eleições, ou para o partido político, ainda mais um dinheiro que é bilionário, presta atenção se o seu candidato que você está escolhendo faz parte de um partido que usa esse dinheiro. Porque indiretamente, se você está votando nessa pessoa, você está chancelando, você está aprovando o uso desse dinheiro público, né?
Então, esse é um grande princípio do Partido Novo. O segundo princípio que a gente fala é a do escolha dos seus candidatos por processo seletivo. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho. Quer começar com você, Mônica? Pode ser. Então fala um pouquinho aí o que é o processo seletivo, como que ele funciona e conta um pouquinho da sua experiência também. Bom, eu tô adorando, porque eu sou daquele grupo que detestava falar de política, né? Política não era comigo. E o que acontece dentro do Partido Novo? Para você ser postulante a algum cargo, você precisa entender o que está acontecendo. Não adianta você entrar e não saber de nada. E necessariamente você tem que estudar, você tem que saber o que você está fazendo. O processo seletivo já faz com que você comece a estudar, mesmo que você não queira. Então, a primeira parte do processo seletivo, você responde a questões. Você pode até pesquisar e tal, porque não tem como você entrar e responder coisas que você nunca viu na sua vida, né? Eu, por exemplo, nunca tinha pensado em entrar no processo seletivo e muito menos a me candidatar. E é interessante porque você começa a despertar e a olhar e ver que tem muita coisa envolvida ali. E o processo seletivo faz isso. E o que é interessante também dentro do processo seletivo? A gente acaba ficando com essa impressão, né, Vânia, de que mesmo que você seja reprovado, ok, eu vou votar em alguém do novo. Por quê? Porque eu sei que ali vai estar uma pessoa que sabe o que está fazendo, principalmente trabalhando para o povo, que é uma coisa que a gente não costuma ver por aí, né? Então tem a parte de entrevista, essa parte que eu já falei, que nós temos que pesquisar, temos que estudar, temos que colocar trabalhos, tô tendo que aprender a fazer live, tô tendo que aprender a postar vídeos, né? Tudo isso por quê? Porque o Novo não usa o dinheiro, o Ednei explicou bem, e existem outras formas para você colocar as suas ideias, para você chegar lá sem você ficar mexendo no bolso do cidadão. Isso é muito importante, isso eu valorizo muito, porque aqui dentro, todo mundo sabe, a gente passa 5 meses no ano só para pagar imposto. É muito, gente. E ainda colocar 2 bilhões dentro do processo todo eleitoral não é justo. Precisa de escola, a gente precisa de dinheiro na saúde, de hospitais, né? Não é para colocar dinheiro nisso. Agora nós estamos na terceira fase, né, Vânia? Nossa. E aqui, ó, estudando até não tem outra forma. E deveria ser assim em todos os lugares. Puxador de voto, por exemplo, não tem no Novo. Não tem. Por quê? Porque a pessoa precisa saber o que ela está fazendo ali. Não é simplesmente chegar e, olha, tô candidata e tal. Não. Você tem que saber o que é que você vai fazer exatamente, né? Tem mais alguma coisa? O que é legal destacar também, pessoal, é assim, a Folha de São Paulo, na última eleição de 2018, que foi a eleição para presidente, governadores, senadores e deputados, a Folha de São Paulo, no meio das eleições, divulgou uma pesquisa que eles tinham feito de todos os candidatos a deputado de todos os partidos, né? E o que o processo seletivo reflete nessa pesquisa? Que os candidatos do Novo, mais de 90% tinham um curso superior ou pós-graduação, né? Ou seja, eram extremamente qualificados para o cargo que eles estavam concorrendo. O segundo partido era um pouco mais de 50%. E do terceiro partido para baixo, menos da metade tinha uma qualificação condizente com o cargo de deputado federal, por exemplo. Então, o processo seletivo, as pessoas falam, isso aí é um pouco de historinha. Não, é muito sério, é muito sério. Até falando do meu processo seletivo que eu fui aprovado para ser candidato a prefeito aqui em Jundiaí, foram 4 fases, né? Foram 4 fases do processo seletivo, durou quase 6 meses a avaliação. Muito sério, fazendo muitas pesquisas, apresentações, estudo de caso, estudo de problemas da cidade, etc. e tal, né? E no âmbito do Brasil, foram mais de 400 pessoas inscritas no processo seletivo para prefeito em várias cidades do país, né, que alcançaram algumas metas específicas. E desses 470 e poucos candidatos, só 35 foram aprovados. Ou seja, menos de 10% das pessoas foram aprovadas a serem candidatos a prefeito de uma determinada cidade no Brasil. Então a gente vê o nível, o rigor que é o processo seletivo de trazer pessoas preparadas, realmente qualificadas para os cargos que elas se propõem a ocupar.
Isso reflete muito nessa questão da qualificação. Mas isso daí a gente vê também, é muito interessante porque o pessoal fica questionando, né? Mas você consegue comprovar dentro do Novo como é que isso daí dá certo. É só pesquisar os que estão eleitos. Eles já ficaram entre os 10, né, em 2019. Sim. 8, gente, não é pouca coisa não. E outra coisa que acontece também, se vocês forem pesquisar a respeito, eles estão sempre dentro de todas as comissões, eles estão sempre sendo chamados. Exatamente. Então, são pessoas que trabalham de verdade, são pessoas que estão lá com a maior garra para fazer a diferença. Alguém vai falar sobre os penduricalhos? Vamos falar dos penduricalhos. Isso é outra coisa que é muito importante ser falada. Então, acho que do processo seletivo é isso. A gente explicou alguma coisa a acrescentar, pessoal? Sim, eu tenho, porque o que acontece com o processo seletivo? Nós nos colocamos numa posição, ok, eu quero representar o partido porque conheço os princípios, conheço os ideais, conheço toda a motivação do partido em fazer a política elevar a sua qualidade e digo assim, e eu quero fazer algo pela região, pelo município, pelo estado, pelo país. Ótimo. Com todo esse processo, que você falou que para deputado federal foram 4 fases, né? Para prefeito 4 fases. Para o candidato, para o postulante à candidatura futura para vereador, são 3 fases. Só que são 3 fases que são divididas. Então, se você for olhar bem, nós estamos no final da 3ª fase, que é uma outra fase dentro. E aí, toda a parte que a Mônica falou de questão de estudar, de pesquisar, e aí ainda nós olhamos e dizemos assim, nossa, quanta coisa tem aqui para aprender. Uma das questões que nós temos que dizer ao Novo na nossa vontade de passar no processo seletivo é o que nós temos que estudar para estar preparados para estar lá na frente. As fases, elas nos ajudam a aprender, a desenvolver, mas eles ainda perguntam o que é que eu tenho que estudar. Nós temos que estudar muita coisa, regimento interno da Câmara, Constituição Federal, Constituição Estadual, a lei orgânica e material que não acaba mais. E aí não tem jeito da gente não se perguntar, imagino que vocês tenham se perguntado, como é que tem tanta gente que representa o povo e não sabe o que vai fazer lá? Aprendem com os vícios, aprendem com os maus hábitos. Eu conheço pessoas que se disseram que serão pré-candidatos em outros partidos e me disseram assim, não, mas eu não tenho a mínima ideia do que eu vou fazer lá. E nós temos a ideia do que nós vamos fazer lá e temos ideia de qual é o tamanho da nossa responsabilidade, do nosso compromisso, de tudo aquilo que nós vamos ter que aprender, exercitar, treinar e contribuir junto com a ideia do Novo na cidade. Que bom que nós temos um diretório que nos apoia, né? Não sei se tem mais alguma coisa. Eu acho assim que o processo seletivo é fenomenal. Eu também gosto. Fenomenal. Seria muito bom, isso a gente fala sempre no Novo, eu acho muito importante destacar. As pessoas falam assim, poxa, você vê que o partido tal, o candidato tal, está abrindo mão do recurso público na campanha, igual o Novo faz. Ótimo, ótimo. Você viu que o partido vai fazer também um processo seletivo igual o Novo faz? Ótimo. O Novo não quer ser o dono da verdade, o Novo não quer ter o monopólio das coisas boas. Né? Seria sensacional se todos os partidos também abrissem mão do dinheiro público, se todos os partidos avaliassem os seus candidatos. Né? Nós teríamos uma qualidade de vereadores muito maior pelo Brasil afora, não é só na nossa cidade, pelo Brasil afora. Então, quiçá todos os partidos tomem isso como exemplo, vejam o resultado positivo que nós já temos, né? E aí adotem essa prática, é isso que a gente quer. E é legal reforçar, né, que o Novo ele faz todo esse processo seletivo, não é só para ver o que o candidato ou o postulante tem de condições para prestar um bom serviço para a população, mas principalmente para defender as ideias do Novo. Né? Sim, porque não adianta nada a gente defender tantos princípios, tantos valores e colocar lá alguém que, mesmo qualificado, não esteja alinhado. Ou não os aplique. Né? Então não adianta. Então existe sim uma preocupação. Eu vejo que as pessoas, às vezes, quando não recebem aprovação, eu nem digo que recebem reprovação, eu digo que elas não recebem
a aprovação, porque na verdade é até um pouco mais complexo do que acontece numa empresa, porque o novo sabe que aquela pessoa vai virar uma bandeira do partido na cidade. Então não adianta sair aprovando também de qualquer forma. E as pessoas, quando têm maturidade, o que a gente percebe é a não aprovação, a pessoa continua cada vez estudando mais e tentando entender por quê. E aí acaba aprendendo e se alinhando cada vez mais. É óbvio que alguns acabam saindo, às vezes fazem um vídeo aqui, outro ali, reclamando de alguma coisa, mas no lado mais profundo da coisa a gente consegue, dessa maneira, garantir para a população de que a gente tem um alinhamento e que a gente está brigando, pelo menos, ou lutando, né, para manter esse alinhamento. E quando se fala no município, a Vânia citou um pouquinho aqui, tudo nasce no município. Então, se a gente não tiver candidatos bem qualificados, que além de saber defender as suas ideias, saibam qual é a função que ele vai exercer no município, imagina para o restante. Hoje você está votando no vereador que não tem a menor capacidade de exercer o cargo, daqui 2 anos ele resolve se candidatar a estadual ou federal, ele se elege e a gente está semeando e levando adiante coisas que, no fundo, não vão dar fruto bom, né? Então, é importante até que no município a gente tenha uma atenção maior, na minha opinião, do que acontece no âmbito estadual ou federal. E, Rogério, sabe o que é legal você falar também? Aproveita você que está na emenda, falar sobre termo de compromisso do candidato, é importante, e falar os pontos principais do termo de compromisso. Sucintamente, porque foi meia hora da live, hein? Vamos lá. O termo de compromisso é muito interessante lembrar disso, que na nossa campanha, quando eu fui para estadual e Ednei para federal, a gente encontrava pessoas que às vezes não acreditavam que a gente havia assinado o termo de compromisso. Isso, assim que você é aprovado no processo seletivo, você já está assinando esse documento, né? E existem pessoas que me perguntavam assim durante a campanha, mas você foi obrigado a assinar? E a resposta era muito simples, ao contrário, eu entrei no partido justamente por estar alinhado com esses princípios e valores, e eu estranharia se eu não tivesse a oportunidade de assinar esse documento, né? Porque é com ele que a gente vai garantir que amanhã um candidato eleito, ele não vai começar a fazer tudo o contrário do que ele prometeu. Quais são os pontos principais? Aí nós vamos falar basicamente de cumprir esses princípios e valores, né? Nunca votar aumento de impostos, né? Porque a gente é contra, né? A gente acha que o Estado está muito inchado, é um Estado menor, cuidando principalmente de segurança, saúde, educação. Privilégios. Os privilégios, né? Os privilégios é o pior. Então, assim, no caso dos federais, principalmente, que tem muitos privilégios, né? Não ter motorista particular, carro, apartamento funcional, aí tem aquele monte de penduricado que não dá nem moradia. Eu até brincava assim que se bobear tinha até auxílio maquiagem, né? Se deixar, os caras inventam de tudo. Eu acho legal o caso que a Janaína Lima, que é a vereadora do Novo em São Paulo, ela tem 18 assessores, se eu não me engano. Sim, só tem 18 assessores. Pelo termo de compromisso do Novo, eu vou ser mais objetivo, né? Pelo termo de compromisso do Novo, o postulante, né, o candidato ao legislativo, tem que abrir mão de metade dos seus assessores, né? Então, no caso da Janaína Lima lá em São Paulo, se eu não me engano, eram 18 assessores, ela poderia usar no máximo 9, né? E ela usa 5. Então, ela abriu mão de mais do que ela era obrigada pelo termo de compromisso, né? Ela abriu mão de carro oficial, de motorista, enfim, ela anda de Uber, metrô, de ônibus, etc. e tal. E um dos casos específicos que eu lembro que uma vez ela contou e eu guardei é que o vereador em São Paulo recebia uma verba de selo de R$3.000 por mês. Ou seja, numa época que ninguém mais manda a carta, nem vai no correio, o vereador tinha uma verba mensal de selo de R$3.000 por mês. E, logicamente, ela abriu mão total disso também, né? E no final do ano, isso está no termo de compromisso também, nosso, que nós temos que semestralmente prestar contas para o Partido Novo do que a gente fez como mandatário, como político eleito. Então, quais os privilégios que nós abrimos mão, quais projetos a gente apresentou, o que fiscalização a gente fez, o que a gente cobrou do executivo, né, e quanto a gente economizou no corte de privilégios. Então, no caso dos vereadores do Novo, que o Novo tem 4 vereadores, agora 3, eles chegavam a economizar R$1 milhão por ano só com corte de privilégios, né? Então, tem uma coisa legal que eu gostaria de mencionar, que me perguntaram assim, mas e nas cidades em que já está um pouco enxuto, o vereador tem direito a 2 ou 3 assessores? Eu disse, a gente vai eleger no mínimo 2 vereadores do Novo, e eles vão dividir os assessores. Pode compartilhar. Sem problema nenhum, pode dividir, são 2, a gente vai ter um só para 2 vereadores.
Então a redução é muito grande, é significativa e faz diferença para o orçamento do município. E o compromisso, ele é tão sério, esse termo de compromisso, que você comentou que é depois de aprovado para a terceira fase. Nós aqui somos postulantes, nós já assinamos o termo de compromisso. Então, nós podemos até nem ser aprovados como pré-candidatos, mas nós já nos comprometemos, e enquanto estivermos como postulantes ou depois como pré-candidato e até como mandatário, esse termo está valendo. Sim. Então, o nosso compromisso, ele é realmente um ideal que tem que ser cumprido, e a gente faz questão de assinar. Exato. Uma coisa que está aqui, que o pessoal está perguntando, a questão de perpetuação do cargo. Legal. É outra. Quer explicar, Mônica? Pode ser? Claro. No novo, nós temos direito à reeleição, uma, dentro do mesmo cargo. Isso daí vai acontecer de uma maneira natural. Se você começou a trabalhar do primeiro dia do seu mandato até o último, fazendo tudo de maneira impecável, da melhor forma possível, que é isso que a gente assina ali, que vai fazer dentro do novo, a reeleição acaba sendo uma consequência. Só que você não pode usar o teu cargo, essa reeleição, e continuar. Vamos supor, hoje o que a gente vê? 5, 6, 7 vezes reeleitos no mesmo cargo. Se a pessoa perder alguma eleição, não sabe nem o que fazer da vida. Não tem emprego. Exatamente. E o que o novo não quer? Exatamente isso. Quer pessoas novas, ideias novas, porque tem muita gente com ideia boa, tem muita gente com capacidade. Então não é justo, vamos supor, que nós fiquemos aqui 3, 4, 5 vezes sendo reeleitos, por mais que a gente possa ter a capacidade de fazer alguma coisa muito bacana. Mas tem muita gente também com ideias diferentes e capacidade diferente. Tem que ter chance para todo mundo aí. Sem esquecer também que, além de reeleição ser só uma em cada função, ainda nós temos que cumprir o mandato. Sim, né? Todo eleito do novo assina nesse termo que ele cumprirá o mandato até o final. Isso é legal. Então a gente pode resumir, para quem está nos ouvindo e não conhece o novo, é assim, é obrigado a abrir mão de privilégios, né? O que está no nosso termo de compromisso? Eu não posso usar dinheiro público em campanha, 1. 2. Eu tenho que abrir mão de privilégios, não posso usar carro oficial, não posso usar motorista, não posso usar auxílio moradia, casa, tenho que cortar os assessores, enfim. Eu tenho que cumprir o meu mandato se eu for eleito até o final. Então é vereador, vai ter eleição para deputado daqui 2 anos, eu vou ser candidato. No novo não vai. No novo você vai cumprir até o final os seus 4 anos, porque o mandato é sinônimo de procuração. Então, quem está lá eleito, ele tem uma procuração do povo para representar. E ele foi eleito para trabalhar 4 anos, e não para trabalhar 2 anos e se candidatar de novo. Né? Então, no novo não existe isso. Foi eleito, vai cumprir os 4 anos. Né? E também só pode se eleger uma única vez, se reeleger uma única vez. Então, vocês sabem que no legislativo no Brasil não há limitação de reeleições. Tem deputados que estão ali há 40 anos como deputados, vereadores que estão há 30 anos como vereadores. No novo é no máximo 8 anos. Quando se 4 mais 4. Quando se fala no executivo tem um lado perverso isso, né? Porque a pessoa é eleita, principalmente nas prefeituras, a gente vê muito isso, e me parece que já no primeiro dia que ela começa a cumprir o mandato dela, já está pensando em reeleição. Exatamente. Então, o prejuízo para o município é terrível, porque já desde o primeiro dia que ele começa a trabalhar, ele não está pensando no município. Né? Ele não está pensando na população, ele está pensando o que ele vai fazer para se reeleger. Exato. Então, assim, vai continuar a lei, a gente não é contra uma reeleição, mas para aquele político que é profissional, ele não está ali para, na verdade, servir ao público, à população. Ele está ali para servir a ele mesmo e aos comparsas, vamos chamar assim. Isso é tão verdade, desculpa. Uma parte concluir. Isso é tão verdade que, por exemplo, Jundiaí não tem um salário gigantesco, um monte de penduricários. Aliás, nem tem penduricários para os vereadores de Jundiaí, mas as pessoas continuam fazendo carreira dentro da... Por quê? Por que a gente faz carreira desse jeito? Porque algum benefício a gente recebe. Eu não estou falando de desonestidade, porque não é essa questão. Mas benefícios legais mesmo. Alguma coisa as pessoas crescem o olho, porque querem fazer carreira e viver o resto da vida nisso daí. Outra questão importante, que é um princípio do novo, e é legal a gente explicar, que é a separação entre o dirigente partidário e o mandatário. Explica pra gente aí, Rogério. Esse parece um ponto assim que para algumas pessoas não é tão importante, acha que tem, talvez até seja irrelevante. Não é. Né? A gente viu naquela crise de 2017 para 2018, se eu não me engano,
com o Aécio Neves tentando ser o candidato do PSDB, era o presidente do PSDB na época, e desculpa citar o PSDB, mas é porque foi o que aconteceu, poderia ter sido em outro partido. Né? E difícil do próprio PSDB não conseguir tirá-lo de cena, porque ele estava sendo indiciado, né? Se eu não me engano, ele foi indiciado pela Lava Jato, ou foi citado, a coisa não ficou muito legal, e ele simplesmente criou uma situação muito... Ou seja, ele é o fiscal e o fiscalizado. Exatamente, porque como é que o presidente do partido vai ser fiscalizado pelo próprio partido? Fiscalizado. No Novo isso não acontece. Né? Então, para quem quer ser candidato no Novo, e ele está no diretório, seja no municipal, estadual ou federal, e ele resolve ser candidato, ele tem que se licenciar com 1 ano de antecedência. Isso faz com que essas chaves, vamos chamar assim, esses conchavos, eles se quebrem um pouco, e aí o partido vai poder, independentemente, analisar se aquela pessoa tem ou não condições de ser candidata. Né? Já em partidos que isso não acontece, a pessoa fica na presidência e ela mesma decide que ela vai ser o candidato. Então nós temos aí, na verdade, que as pessoas perguntam, né? Às vezes perguntam para mim, fala, Ednei, você garante que no Novo não vai ter algum problema no futuro, alguma coisa errada, alguma corrupção? Não dá para garantir, lógico que não dá. Mas as camadas de proteção que foram criadas pelo Estatuto diminui drasticamente a chance de algo errado acontecer. Né? Então, para uma pessoa que busca algo pessoal, algum projeto pessoal, passar por um processo seletivo, que ele pode ser reprovado, não usar dinheiro público na campanha, ou não usar para finalidade pessoal dinheiro público, ser fiscalizado por um dirigente partidário, que vai ser o primeiro que vai cobrar que ele cumpra o termo de compromisso, assinar um termo de compromisso e não poder se reeleger indefinidamente, são 5 fatores que vão afastar demais aquelas pessoas mal intencionadas. Perfeito. Quem está mal intencionado, ele procura um partido que é mais fácil ser mal intencionado. É aquela velha história do ladrão, né? Que vai assaltar a casa. Tem a casa que tem um cachorro, o alarme, a grade e a cerca elétrica. E tem aquela casa que está com a porta aberta. Qual que o ladrão vai escolher? Né? Então, assim, é um exemplo que é simplório, sim, mas ele mostra o seguinte: quando você vai escolher alguma coisa no caminho, você vai procurar o caminho mais fácil. No Novo, para quem está pensando em fazer coisa errada, sim, nós impusemos uma série de obstáculos que essa pessoa acaba se afastando. Não significa que algum dia o Novo não vai ter problema com algum candidato, mas significa que a gente consegue criar vários filtros para dificultar esses oportunistas, vamos chamar assim, para que eles entrem, sejam candidatos, sejam eleitos e façam coisas que a gente não concorda. E tem uma coisa importante também, que quando nós nos vinculamos a esse processo seletivo, existe um edital. Esse edital em todas as fases, tudo que vai acontecer, inclusive que nós podemos não passar. É como um concurso, né? Como um concurso, é como se fosse um concurso, só que é vaga para quem quiser, né? Todo Sim. mundo. A exceção da questão da cota das mulheres aí que virou esse termo. Mas aí nós, ok, lemos o edital, nos vinculamos, fazemos o processo, passamos de fase em fase, até chegar o momento em que o postulante é pré-candidato. Aí ele se elege. Quem é que fiscaliza, além de todas essas camadas de proteção? O povo. O povo, porque nós temos um caso de uma pessoa que não é mais do partido, que se elegeu, quis não cumprir o mandato até o final e não foi eleito, porque o maior fiscal do mandatário do Novo é o filiado, aquele que diz assim: eu estou no Novo porque eu acredito nesses valores, nesses princípios. E aí, vou pegar o tema para os dois assuntos que eu acho importantes. Primeiro, que assim, as pessoas perguntam assim: quantos candidatos a vereador vai ter em Jundiaí? Bom, pela regra eleitoral, a gente pode ter 28 candidatos a vereador, cada partido político em Jundiaí vai poder ter 28 candidatos a vereador. O Novo deve ter mais ou menos uns 6 candidatos a vereador, em torno de 5 a 6 candidatos. Por que isso? Porque é os que vão ser aprovados no processo seletivo. Então nós preferimos ter menos candidatos, mas com muito mais qualificação. Né? Os partidos hoje buscam o quê? O máximo possível de candidatos. Aqueles puxadores de voto, o jogador de futebol, o dono da padaria, nada contra. Mas assim, a gente busca pessoas que estão qualificadas. É melhor ter menos candidatos, mas pessoas que são qualificadas a ter mais candidatos e com menos qualificação. Essa é a primeira observação. Segundo, pegando a questão da fiscalização, que é um outro ponto importante, que é um diferencial do Novo. Né? Já indo para um próximo ponto, ou seja, o Novo não usa fundo partidário, não usa fundo eleitoral.
como que vocês pagam suas contas? As pessoas perguntam isso, mas vocês não usam dinheiro público. Como que vocês pagam as suas contas? Pois é, primeiro, o Novo é um partido muito enxuto. Trabalha essencialmente com o trabalho dos voluntários. Hoje nós estamos aqui todos voluntários. O Alexandre está filmando aqui, é um voluntário do Novo. Então assim, ninguém recebe salário, ninguém é empregado do Novo. Mas o Novo tem uma estrutura. E para isso, como que ele sobrevive? Ele sobrevive da doação dos seus filiados. Então, a única fonte de receita, não digo a única, mas a principal, a grande fonte de receita do Novo é a mensalidade que cada afiliado paga em torno de R$ 28 a R$ 29 reais por mês. 31 horas. Então, R$ 31 reais o filiado paga no mínimo de mensalidade. E isso vai para o caixa do Partido Novo e vai fazer a estrutura do Novo funcionar sem dinheiro público. E aí é um gancho importante, por quê? Porque se o Novo não cumprir o que ele está prometendo, se ele não entregar para a população e principalmente para os seus filiados o que ele está prometendo, o que é o caminho natural? As pessoas se desfiliarem. Poxa, não é isso que eu não acredito mais, vou embora do partido, e se desfilia. Nessa desfiliação, a receita vai cair e o Novo vai ter dificuldade. Então, é um outro ponto que faz o Novo sempre andar na linha, ou seja, nós temos que fazer o trabalho correto para que as pessoas acreditem na proposta, na ideia, se filiem e ajudem a estrutura a crescer. Né? E aí um número importante. Lá em 2015, em setembro, quando eu me filiei, eram menos de 1.000 filiados no Partido Novo. Nós estamos hoje, passados 4 anos, com mais de 60 mil filiados no Brasil todo. Então são 60 mil pessoas pelo Brasil todo que estão pagando a sua mensalidade para ajudar o Novo a se sustentar e o Novo se estruturar e crescer de forma organizada e preparada. Né? Então isso é muito legal de destacar. Tem um aspecto interessante o lado financeiro, né? Que a pessoa ela não vai contribuir com aquilo que ela não se sente, acredita, né? ela não se sente participante daquilo, que ela não se sinta parte daquilo, né? Então não é só questão financeira, porque o partido precisa de dinheiro para funcionar, isso é óbvio, né? Mas quem vai colocar dinheiro numa coisa que não acredita? Então tem essa resposta da população de querer algo diferente. Exato. Né? E aí o que corrobora o que você está falando, confirma o que você está falando, Rogério, são alguns números. Por exemplo, o Novo no Brasil hoje já é um dos 2 partidos que mais arrecada fundo privado no país. Ou seja, se não me engano, junto com o PT, é o partido que mais recebe doação dos seus filiados. Né? Então, assim, é um partido que tem já uma estrutura de arrecadação, porque as pessoas acreditam nessa ideia. Sim, mas que eu saiba que arrecada mensalmente, voluntariamente, só o Novo. Só o Novo. Os outros são, às vezes, doadores que acabam doando grandes somas. Mas é o que eu quero dizer assim, é um partido que é muito novo, 4 anos e meio, né? Perdão a trocadilho da palavra, 4 anos e meio de existência. É um partido que arrecada já de forma estruturada e organizada recurso apto a sustentar e fazer um trabalho muito sério. Né? E é o maior nesse sentido no país porque hoje. Porque pulverizando dá um número muito maior de doadores. E outra coisa, aquele partido que usa o fundo partidário e fundo eleitoral não está preocupado em agradar os seus eleitores. Não, só nas eleições. Só nas eleições. Naqueles 45 dias das eleições, aí tem asfalto, aí tem limpeza, tem roçado, mas não está preocupado em agradar ao longo dos 4 anos. Ele quer ser lembrado a cada 4 anos. Importantíssimo o que você falou, porque se um partido tem um doador de grande peso, que está doando lá 100 mil, 200 mil reais, muitas vezes está fazendo a doação em troca de alguma coisa. Exatamente. Os nossos filiados que estão doando lá 30 reais, não estão doando em troca de nada, a não ser de querer que o partido realmente corresponda ética e moralmente às expectativas. E muitos dos quais, além de doar os 30 reais, doa a sua energia, o seu tempo de trabalho em prol de um trabalho voluntário do Novo. O Novo na rua, o Desperta Já. Então é muito legal. Na hora de falar de trabalho voluntário, eu quero mencionar uma experiência. Vamos para o próximo, senão nós vamos atrasar muito. Tá legal o papo, mas assim, o próximo assunto dos princípios do Novo, que eu vou falar, liberdades individuais, o cidadão acima do Estado. Fala um pouquinho aí, Rogério. Você, que tá você pegou no ponto que eu acho que é um dos pontos que eu mais gosto de falar, né? Que na campanha eu falei bastante, e você vai lembrar bem que você foi meu parceiro na campanha, foi o que você mais ouviu, que eu aprendi a falar demais da minha mãe na campanha por um motivo muito simples. Minha mãe trabalhava em 2 empregos para criar os 2 filhos, né? Separada do meu pai é um pai um pouco largado, né? Então, para criar os 2 filhos sozinhas, ela tinha que ter 2 trabalhos e ela delegava para nós todos os dias, primeiro a obrigação diariamente de ir para a aula, isso era fundamental. E no decorrer do dia, meu irmão sempre tinha uma pequena missão em casa e eu também, coisas bobas
que foram somando a gente uma característica de responsabilidade naquilo que a gente põe a mão. Então, individualidade, liberdade, não é simplesmente você largar a pessoa para fazer o que ela quer. É você ter a responsabilidade de criar um filho, de desenvolver uma sociedade com pessoas que sabem que ela faz parte dessa sociedade em que a gente vive e que não são só direitos, são direitos e deveres. Então você tem que ter pequenas missões. Então toda vez que eu ia apresentar um novo na época de campanha que a gente ia falar de liberdades individuais com responsabilidade, é simples, é só você ver, olhar para a criação que provavelmente espero que a maioria tenha tido uma boa criação com seus pais, das responsabilidades que seus pais passaram para vocês, para nós. Então assim, o partido ele prega muito que a gente tenha a nossa liberdade, que a gente tenha a liberdade de fazer o que a gente acha que deve ser feito com as nossas vidas, mas com responsabilidade, não só com nós mesmos, mas com a sociedade, né? Então, já uma questão de família até isso, né? Um dos pontos bem interessantes do partido, que quando a gente vai para explicar isso nas palestras, eu sinto uma identificação muito grande nas pessoas. Mas eu acho que isso daí tem tudo a ver com os valores e os princípios. Ninguém se aproxima do novo se não tiver afinidade. Perfeito. Né? Perfeito. Então, a partir do momento que você começa a descobrir as coisas, você vai pesquisando, você vai estudando, você vê que realmente funciona e tudo aquilo que está sendo falado acontece na prática, gente, não tem como não, né? Você vai mesmo. E aí eu entro na parte do compromisso. O novo estabelece determinadas coisas e cumpre com aquilo que ele está colocando. Isso é muito importante. E se qualquer um puder pesquisar a respeito dos mandatários que já estão eleitos, é isso que acontece. Uma pessoa que eu adoro falar além da Janaína, porque todos, viu, podem pesquisar sobre todos os eleitos do Novo. Todos fazem, mas muito bonito. Agora, um que eu acho que está se sobressaindo bastante por conta do abacaxi que ele pegou é o Zema, né? Sim. O Zema, a gente pegou Minas ali completamente quebrada, detonada, né? E ficou sabendo disso só no segundo dia, né? Porque não tiveram nem a capacidade de, na transição, explicar para ele que ser honestos na informação. Exato. Foram desonestos na informação. Exato. E assim, recebeu muita crítica, né? Porque era mais um empresário e uma pessoa que estava vendo que não entendia de política. Gente, olha o que ele está fazendo lá. Ele está, em um ano, ele está começando, ele já mudou muita coisa dentro de Minas. Por quê? Porque ele segue os valores e os princípios do Novo, ele arrisca. O pessoal que trabalha com ele tem que ser qualificado. Quem vai administrar a secretaria... Uma coisa importante é lembrar também, que você falou, desculpa interromper. Não, imagina. Mas assim, no Partido Novo, por exemplo, no meu termo de compromisso, né, eu como pré-candidato ao prefeito, tive que assinar um termo de compromisso no Novo, e um dos pontos do termo de compromisso é que, preferencialmente, a gente tem que escolher os cargos de secretário, diretores, através de processo seletivo também. Então, qual que é a regra hoje? Como que os políticos tradicionais preenchem esses cargos de secretário, de diretor, cargos eleitorais, aliados políticos, né? Então você pega, por exemplo, o partido X é o prefeito, o coligado do partido Y é o secretário de tal secretaria, o primo do secretário do partido tal é o diretor da empresa tal municipal. Então isso está cheio pelo Brasil todo, né? A gente pode ver isso muito próximo daquilo que nós estamos, entendeu? O Novo escolheria, né? E se chegar lá vai escolher os seus secretários, os seus diretores, através de processo seletivo. E isso significa, inclusive, o que é muito importante destacar, que muitas vezes a melhor pessoa para ocupar aquele espaço já é um funcionário público de carreira que está lá dentro. Porque acontece muito isso. Sim. E é desestimulante para o funcionário público de carreira, que às vezes trabalha, que tem muito funcionário público bom que trabalha, que se qualifica, que estuda, e chega lá, não é alçado a um cargo que ele mereceria, mas entra um apadrinhado político do prefeito que não entende nada daquilo, mas que conseguiu lá X mil votos na eleição. Isso é um desestímulo para o funcionário público, para todo mundo que vem abaixo daquele secretário. E quando você faz processo seletivo para escolher as pessoas que vão ocupar aqueles cargos-chave, isso é aberto inclusive para os funcionários públicos.
E quando você elege ali, você seleciona uma pessoa qualificada que é um funcionário público, você alça ele a um nível maior de secretaria ou de diretoria, você inclusive evita de trazer uma pessoa de fora, trazer um novo funcionário público, você economiza. Né? Então, e valoriza o profissional, todo mundo está trabalhando junto com ele. Então as pessoas inclusive falam, às vezes brincam comigo, falam, o novo é contra o funcionário público. Pelo contrário, o novo é o que defende mais o funcionário público na medida em que ele prega o processo seletivo e o mérito na administração pública. Então aquele bom funcionário público que é assíduo, que defende, que se qualifica, ele vai ter toda a chance de crescer através do processo seletivo, porque não vai ter, no governo do Novo, apadrinhados políticos. E uma coisa, pegando esse gancho com o que foi falado sobre a questão da liberdade, da liberdade que você falou de deveres, direitos e deveres, essa liberdade é tratar o cidadão como adulto, como responsável. Exato. Então, o Novo, porque tem pessoas que dizem assim, porque o Novo critica o sistema. Claro que tem que criticar o que está errado, e tem muita coisa errada no país. Então, muitas vezes as pessoas vão ver críticas, mas são todas construtivas. Por quê? Porque o Novo trata o cidadão como adulto, não como a criança que precisa ser paparicada. Tem que dar peixe? Ok, a gente sabe que tem que dar peixe muitas vezes, mas tem que ensinar a pescar. Porque você passar a vida tratando o cidadão como uma pessoa inepta ou incapaz, não pode mais, senão a gente nunca vai crescer enquanto isso. E o raciocínio é até bem simples. Existe o interesse da velha política, vamos dizer assim, de que o eleitor continue infantilizado e independente. A gente já pensa justamente o contrário. Um eleitor maduro, com um nível cultural melhor, vai exigir também mais da gente. Então a gente também tem que corresponder e essa sinergia ela faz com que fique bom para todos, na verdade, né? E a gente é contra os privilégios, não contra os funcionários públicos, vou deixar isso bem claro, tá? Outra coisa importante, uns outros princípios que é bem legal falar, é sobre a visão de longo prazo. Né? Então o Novo ele preza a visão de longo prazo a uma visão de curto prazo. Então o que o político tradicional pensa? Nas próximas eleições. Né? Eu vou fazer a dinâmica da velha política, pensamos, a partir do primeiro dia do mandato, pensamos nas próximas eleições. O mandatário do Novo, o candidato do Novo, ele pensa a longo prazo. Então as pessoas muitas vezes falam assim, poxa, mas o Novo não vai ter candidato nas cidades vizinhas de Jundiaí, por quê? Porque numa política de longo prazo, a gente tem que oferecer candidatos qualificados, tem que oferecer diretórios municipais estruturados, para fazer um serviço com qualidade. E não dá para você crescer em 4 anos no Brasil todo. Então, infelizmente, muitas cidades, inclusive até bem preparadas, não conseguiram atingir algumas metas que o Diretório Nacional criou para selecionar as cidades mais bem preparadas para ter os candidatos do Novo. Né? Então, muitos estados de 2018, por exemplo, não participaram nas deputadas federal e nas deputadas estadual porque não estavam estruturados suficientemente bem para suportar uma candidatura depois do mandatário. Então, a visão do Novo é de longo prazo, é fazer uma mudança realmente estrutural no país, trazendo pessoas compromissadas com os princípios do Novo e não com compromissos escusos. Né? Eu sempre dou um exemplo, falando um pouco da nossa localidade, da eleição agora desse ano, que é a questão do vereador. Qual que é o papel do vereador? Né? É um dos assuntos mais discutidos e perguntados. O que o vereador tem que fazer? Essencialmente é fazer projetos de lei, é aprovar leis e fiscalizar o executivo. Só que a Constituição Federal, ela divide a responsabilidade das leis. Ou seja, alguns temas são exclusivos da União, do governo federal. Alguns temas são exclusivos do governo estadual. E alguns temas são exclusivos do governo municipal. Então, um vereador não pode fazer um projeto de lei tratando um assunto do governo federal, do ente federal. Né? Não pode, o projeto passa a ser inconstitucional. Então, ele tem que se limitar a um projeto do âmbito, né, da competência do município, da cidade. E aí, na competência da cidade, parte das leis cabe ao executivo oferecer o projeto de lei. Então, não pode, por exemplo, um vereador fazer um projeto de lei falando de orçamento, isso tem que vir lá do prefeito. Então, o que cabe ao vereador falar sobre leis, oferecer projetos de leis,
é um âmbito muito restrito, muito pequeno. Sim. Né? É muito pequeno o que o vereador pode propor de projeto de lei. No entanto, em termos de fiscalização, que é o papel do vereador, na minha visão, o principal papel do vereador, que é fiscalizar o trabalho do prefeito. O que o prefeito faz, como ele gasta o nosso dinheiro, ele está aplicando corretamente, está fazendo as concorrências, fazendo os concursos. Esse é o papel principal do vereador. Né? E como que funciona hoje na prática? O que o vereador hoje faz na prática? A pessoa liga lá e fala: ô, seu fulano de tal, eu estou precisando podar minha árvore aqui, me ajuda. Olha, o carro está correndo, eu preciso pôr uma lombada na minha rua, me ajuda com uma lombada. Isso não é o papel do vereador. O vereador faz isso, atende a população e tal, mas o que o vereador deveria fazer, que é o papel dele, é exigir que os instrumentos da prefeitura, que é o 156, o Disque Reclamação, tal, funcionassem adequadamente. Mas ele sabe que não funciona adequadamente, que a pessoa vem pedir para o vereador. Então se cria um ciclo vicioso, ou seja, a população fica dependente do vereador para conseguir um serviço público que ela deveria conseguir voluntariamente da prefeitura. Então a prefeitura me parece que até deixa um pouco a desejar para a pessoa procurar o vereador, para o vereador oferecer o serviço e a facilidade. Então é um ciclo vicioso. Os vereadores do Novo, a ideia é que eles façam um trabalho de fiscalização. Então, olha, não foi... Puxando a sardinha um pouquinho para o seu lado, é que você, como pré-candidato a prefeito, tem todo o interesse em ser fiscalizado, porque você representa um partido sério, um partido que veio para mudar a estrutura para melhor. E a gente não pode criar, Vânia, atalhos para o vereador ter um acesso ao serviço público. Sim. O vereador não pode ser atalho de acesso ao serviço público, ou seja, o prefeito e os próprios vereadores têm que fazer o serviço da prefeitura funcionar adequadamente, de modo que o cidadão, quando ligar pedindo um serviço público X ou Y, o serviço público seja realizado num tempo adequado, a um custo adequado e com qualificação, naturalmente, sem ajuda ou pedido de qualquer vereador. Que não vire moeda de troca, né? Para que a coisa aconteça, tem que ter a intervenção de alguém ali que necessariamente não deveria estar fazendo aquilo. Uma coisa muito importante na questão municipal, né? Assim, não existe demérito algum em algum momento o prefeito propor alguma coisa e os vereadores questionarem o prefeito. Eu não vejo problema nenhum nisso. É o papel deles. É o papel deles. E isso não acontece. Então a gente tem que começar a observar isso e até elogiar quando isso acontecer, independente de quem seja o mérito, para que o debate seja colocado na mesa e o município saia ganhando. Agora, a partir do momento que qualquer coisa que o prefeito coloque seja aprovado e tudo fique em cima dessa moeda de troca, a gente vai continuar na mesmice, né? E é muito importante, isso os vereadores, os candidatos a vereador do Novo terão e os eleitos terão, é a independência, né? E não terão rabo preso com o prefeito, seja ele quem for, para cobrá-lo e fiscalizá-lo. Perfeito. E eu vejo isso na Câmara de Vereadores de Jundiaí e pelo Brasil todo. Na grande maioria dos casos, os vereadores não fiscalizam. Ou quando fiscalizam, não cobram. E deveriam cobrar. E quando às vezes vem projeto contrário sensível, tem casos que eles saem do plenário para não votar contra. E para mim é um absurdo total. Né? Mas acontece. E acontece. Nós estamos considerando a estrutura, a obrigação, o compromisso. Estão levando assim, se eu te fiscalizar, como é que eu vou dizer? Dá a impressão que as pessoas querem ou um toma lá da cá, uma troca, ou aquela coisa de você é meu amiguinho, eu não posso fiscalizar. Isso não é uma questão de amizade. Isso é uma questão... não é personalista. Não é personalista. Né? Então não é porque você votou contra um projeto do prefeito que necessariamente você esteja votando contra o prefeito. Não. São coisas pontuais. Aí tem um projeto que você não concorda por algum motivo, você vota contra. No próximo projeto, se o prefeito apresentar um projeto interessante, você vota a favor. Então, mas aí a gente coloca o quê? O cidadão em primeiro lugar, Jundiaí em primeiro lugar. Perfeito. Quando acontece esse tipo de coisa, não está sendo colocado quem deveria em primeiro lugar. A prioridade não é o cidadão, a prioridade não é a cidade. Falando um pouco do tempo, uma pergunta aí, Alexandre? Tem algumas. Vamos lá. A Mônica está acompanhando aí algumas perguntas. Depois a gente vai falar dos princípios, vamos falar um pouquinho do crescimento do Novo. Me lembrem aí, depois vamos falar do crescimento do Novo.
e sobre o novo em Jundiaí agora em 2020. Estamos 1 hora já de live, vamos tomar muito tempo do pessoal. Enquanto a Mônica procura as perguntas, eu vou falar sobre o crescimento do novo então. Pessoal, o novo foi fundado em 2015, como eu falei, está fazendo 4 anos e meio, começou com em torno de 1.000 filiados no Brasil, ultrapassou 60 mil filiados, é o partido que mais cresceu em filiação no Brasil de forma orgânica, contribuindo mensalmente, filiados participativos, ativos realmente. O Novo no Brasil hoje é o partido que mais tem seguidores no Facebook, é o partido que mais tem seguidores no Instagram. Então o Novo tem mais seguidores no Facebook que o PSDB e que o PT, que são partidos de décadas no país. É um partido super bem engajado em mídias sociais, com um número enorme de seguidores. Falando em eleições, o Novo participou das primeiras eleições no Brasil em 2016, em 5 cidades apenas, que foi São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre. Só no Rio de Janeiro teve candidata prefeita, e nas outras 4 cidades participou como candidata vereadora. Com exceção de Curitiba, o Novo elegeu um vereador em cada cidade. Foram 4 vereadores eleitos em 2016 na sua primeira eleição. Na sua segunda eleição, que foi 2018, o Novo só participou de 2 eleições. Na segunda eleição, agora em 2018, o Novo elegeu 8 deputados federais pelo Brasil, elegeu 11 deputados estaduais, 1 deputada distrital, lá que é a Júlia Lucida, do Distrito Federal, e elegeu um governador do 2º maior colégio eleitoral do Brasil, que é Minas Gerais. Como a Mônica bem lembrou, Romeu Zema pegou um estado falido, totalmente quebrado, com salários de professores e policiais há 3 meses, com 3 meses de atraso, com as contas zeradas, e está fazendo um trabalho extraordinário de recuperação das finanças do Estado. É o estado do país que é o 2º estado em número de eleitores e o 1º estado em número de municípios. São mais de 800 municípios que Minas Gerais tem e que o Romeu Zema está fazendo um trabalho incrível com os prefeitos. E fez também, importante destacar, João Amoedo, que foi nosso presidente do Brasil, ficou em 5º colocado, fez quase tantos votos como o Geraldo Alckmin. E aí, trazendo um pouco a eleição aqui para Jundiaí, é muito legal destacar isso em Jundiaí. Eu falei a respeito do João Amoedo, que Jundiaí, junto com São Caetano do Sul, foram as 2 cidades em que o Novo, para presidente da República, teve uma votação expressiva, né? Aqui em Jundiaí, o João Amoedo ficou empatado com o Geraldo Alckmin, que foi 3 vezes governador do estado, que comanda um partido de mais de 30 anos de existência, que usa milhões do fundo eleitoral e partidário, que tinha um tempo enorme de TV, que participava de todos os debates, né? Ou seja, ele fez uma aliança com diversos partidos. Tudo isso não foi suficiente para fazer mais votos que o João Amoedo, que está num partido de 4 anos, não participou de debates, não usa dinheiro público, mas tem muita coerência no que prega e no que defende. Então, em Jundiaí nós fizemos em torno de 30 mil votos, o Partido Novo em Jundiaí fez 30 mil votos. O Novo tem um eleitorado muito qualificado, são pessoas que acompanham o trabalho do Novo, nos cobram, nos ajudam. Então são eleitores que são fiéis ao Partido Novo, escolhem o Novo porque acreditam nas ideias, nas propostas e nos princípios do Partido Novo. Então essa base tende a crescer muito em Jundiaí, né? A proposta do Novo para Jundiaí é uma proposta que é muito séria. Nós vamos trazer um futuro programa de governo, as propostas para a cidade, mas é uma proposta muito séria, vai trazer vereadores muito qualificados, né? E a gente pede aí para as pessoas acompanharem o nosso trabalho, inclusive, né? Olha, aqui está sendo pedido para conversar a respeito daquela história do IPTU, que o Novo conseguiu dar uma segurada aí. É a história do aumento de imposto que a gente fala, né? Até hoje eu estava comentando sobre o coronavírus, estava comentando com um amigo meu, e é um provérbio, né? Tudo é incerto, só 2 coisas são certas, né? É a morte e os impostos. São as 2 coisas que são certas na nossa vida, os impostos e a nossa morte. E o político tradicional tem por meta sempre aumentar impostos, a gente está cansado disso, né? Eu sempre brinco o seguinte, que nenhum político pede para aumentar imposto para comprar carro blindado, sempre pede para comprar ambulância, né? Ele gasta o dinheiro com o carro blindado e depois falta para comprar ambulância, nunca ao contrário, né? Você compra a ambulância e fala, agora eu preciso comprar um carro blindado e me dá mais dinheiro. Então, o aumento de imposto sempre vem por aí.
E nós tivemos lá em 2018, se eu não me engano, aquela história toda do aumento do IPTU em Jundiaí, né? Olha, vamos aumentar o IPTU em 25%, isso na calada da noite. Para mim foi na calada da noite isso, no finalzinho das últimas 2 semanas do ano, mandando um projeto de lei para a Câmara, toque de caixa, para aprovar na semana seguinte, sem discussão na cidade. E uma coisa importante, hein? Eu lembro que em 2018 a gente estava no auge da crise, nós estamos de novo numa crise que é um turbilhão, mas era uma crise muito severa no Brasil todo. Eu lembro que eu via no supermercado algo que eu não via há décadas, que eram as pessoas usando calculadora para somar valor de compra. As pessoas desempregadas e os pequenos empresários quebrando, todo mundo economizando, e a prefeitura veio com 25% no aumento de IPTU como se fosse uma pipoca. Uma pipoca, mas não era muito dinheiro. E o aumento linear, porque a justificativa era, olha, estamos corrigindo as distorções da tabela da cidade. Mas como que você corrige uma distorção com um aumento linear de 25%? Ou seja, você vai perpetuar a mesma distorção, isso é óbvio, né? Não tem nem como usar esse argumento, mas enfim, o argumento foi usado. E a gente, o pessoal do Novo, organizou um baita movimento na cidade, multiplicamos vídeo do WhatsApp, corrente de ligação, pressionando todos os vereadores, e no final a gente conseguiu, no dia da votação, que a prefeitura desistisse do aumento, retirasse o projeto de lei, e aí seguiu sem o aumento. Então foi uma vitória do cidadão, né? da cidade de Jundiaí. Eu lembro que a gente foi para a Câmara aquele dia à noite, a Câmara estava lotada, como eu nunca tinha visto, a gente na rua, porque não cabia dentro do plenário da Câmara. Então foi sensacional a movimentação da cidade, das pessoas, enfim. Tem uma pergunta bem comprida aqui, eu vou pular essa daqui. Não daria para a gente conversar também a respeito daquela verba que está vindo agora, através da... Legal, muito bem lembrado, muito bem lembrado. E a maneira como essas verbas devem chegar também, porque o que o Novo faz é diferente do que os outros políticos fazem. Vamos explicar um pouquinho, então, para ficar um pouco... Começar um pouquinho antes. Como que funciona? Os deputados federais, é um case muito legal aqui de Jundiaí. Os deputados federais e os estaduais em alguns estados, eles têm uma cota de orçamento para direcionar para quem eles quiserem. Não é que eles vão usar o dinheiro pessoalmente, não é isso. É que eles vão escolher para onde esse dinheiro vai. Para que prefeitura, para que hospital, para que escola, para que ONG. Enfim, é uma cota que eles têm lá, que é a cota parlamentar que vai, e eles vão eleger para que lugar vai. E o que os deputados tradicionais, dos partidos tradicionais fazem? Eles usam daquele valor para direcionar para aqueles locais que mais ajudaram ele nas eleições. Então o deputado vai dar o dinheiro, eventualmente, para uma prefeitura que o prefeito ajudou ele na campanha, vai dar para uma ONG que a ONG ajudou ele na campanha. Então cria novamente, como aquela questão do vereador, você cria um ciclo vicioso. Ou seja, você remete o dinheiro para aquele que te ajudou, que te apoiou. E isso não é legal, isso não é correto fazer. Então, o Novo, como tem esse dinheiro, todos os deputados têm esse dinheiro e tem a possibilidade de direcionar, o que os 8 deputados do Novo estão fazendo? Eles abrem novamente um processo seletivo para que todos os órgãos do estado dele ofereçam, apresentem projetos, né, projetos corretos, bem elaborados, pedindo uma verba. Então não é porque o deputado A ou o deputado B teve mais voto em Jundiaí, ou teve mais voto em São Paulo, ou teve mais voto em Ribeirão, que ele vai necessariamente direcionar a sua verba para a sua cidade. Mas ele vai direcionar para os melhores e mais sérios projetos que forem apresentados. E isso aconteceu com a gente aqui, né? Eu lembro que no final do ano passado, setembro, outubro, estava aquela crise da febre amarela, né? E aí todo mundo, vamos tomar vacina da febre amarela, e eu fui com a minha esposa tomar a vacina da febre amarela aqui no postinho do centro de Jundiaí, perto do cemitério. E aí chegando lá, a moça uma ótima atendente, uma moça super simpática, ela falou assim: seu Ednei, você já tomou vacina do tétano? Eu falei assim, pelo que eu me lembro, já. Aí ela entrou no computador, jogou lá o CPF e falou: o senhor não tomou vacina do tétano, não. Eu falei: não, já tomei vacina do tétano. Ela falou: não, o senhor não tomou. Eu falei: moça, pelo que eu me lembro, eu já tomei. Ela virou e falou assim: o senhor já tomou aqui nesse postinho? Eu falei assim: não foi nesse postinho, foi em outro. Mas eu já tomei. Ela falou: ah, tá, então é isso. Eu falei: como assim é isso? Ela falou assim: porque eu não consigo ver o que o outro postinho deu de vacina.
Aí eu falei assim, como assim não é visto no computador aqui do posto de saúde o que os outros postos de saúde fazem? Então, se a pessoa retirou um remédio aqui, ela pode tirar no outro lugar? Pode. Assim, uma coisa meio absurda. No século XXI, em que a gente tem um celular que faz tudo na mão, e a internet aí, e os terminais não são interligados. E aí eu perguntei, mas então, se pegar fogo nesse computador, houver um furto, você perde toda a base, ela perde toda a base de dados. E quem tomou vacina, quem não tomou, etc. Ou seja, é um sistema do século passado. Do século passado, de 20 anos atrás. Né? E numa cidade, volto a dizer, rica. Sim. Porque Jundiaí é uma cidade rica. Essa história que está dizendo não tem dinheiro é balela, é uma cidade rica. Então, assim, como uma cidade rica acontece isso? Isso ficou na minha cabeça me martelando. Passou 2 semanas, eu recebi uma ligação do gabinete da deputada federal Adriana Ventura, que é uma deputada do Novo, por São Paulo. Então, o assessor dela me ligou, me conhece, falou: Ednei, eu estou aqui com um projeto que foi apresentado para a bancada do Novo, pedindo R$1 milhão para construir uma rede informatizada no sistema de saúde municipal de Jundiaí. Você acha que esse sistema realmente é necessário? Você conhece? E aí eu falei assim, olha, coincidentemente, eu fui vítima desse sistema. Porque eu fui há 2 semanas tomar uma vacina, fui perguntar justamente se tinha tomado vacina tal e não localizaram o meu cadastro. Justamente porque o sistema não é interligado. Então, realmente, olha, tem essa deficiência, precisa ser interligado e precisa urgentemente ser informatizado isso. Ele falou, que bom, então a gente vai evoluir com esse processo, vai analisar mais a fundo o processo, etc. e tal. E aí virou o ano, passou janeiro, agora no começo de março, nós tivemos a reunião com a Adriana Ventura em São Paulo e tivemos a boa notícia que o projeto de Jundiaí, da Prefeitura de Jundiaí, foi selecionado e o Novo vai direcionar R$1 milhão para a Prefeitura de Jundiaí informatizar os postos de saúde. E aí eu volto a dizer, olha que legal, né? Quando a pessoa vai votar, ela fala o seguinte, eu preciso votar no deputado que vai trazer dinheiro para a cidade. E aí eu vou dizer, você precisa votar num deputado que é qualificado, que ele escolhe bons projetos para a sua cidade para premiar com recursos. Foi o que o Novo fez. Ou seja, aquelas pessoas que lá em 2018 votaram no Novo e lamentaram que alguém de Jundiaí, representando a cidade, não foi eleito, eu vou dizer, fiquem tranquilos, porque o seu voto foi muito válido, porque ele ajudou a eleger a Adriana Ventura, que mesmo sendo de São Paulo capital, direcionou R$1 milhão para a cidade, para o município de Jundiaí, fazer uma melhoria tremenda no sistema de saúde da cidade. E é muito diferente do que fazem, mesmo que você acabou de explicar tudo isso, porque se for mandar dinheiro só para mandar, não chega no povo, não chega onde tem necessidade. E tem uma importância muito grande, isso que vale lembrar, que é o seguinte, vai evitar daquela pessoa que foi num posto de saúde não conseguiu por algum motivo o atendimento no tempo que ela achou que deveria acontecer, que é outra coisa que a gente pode trabalhar para melhorar também, ao tempo principalmente dos exames médicos, ela sai dali e vai tumultuar em outro posto de saúde e fica pingando. Quer dizer, então assim, o sistema fica às vezes sobrecarregado de maneira indevida. Né? Então, ele sendo com um processo de informatização que faça com que esses postos de saúde sejam unificados, evita que a pessoa entre na fila de vários lugares e acaba criando uma fila muito maior do que de repente deveria ter, né? Congestionando o sistema. E outra coisa importante que a gente destacar, né, é a questão o Novo pensa no melhor para o país, no melhor para a nossa cidade, sem questões eleitorais envolvidas. Então, quando a pessoa fala assim, não é aquela história de quanto pior, melhor, isso não existe. Sim. Então, o dinheiro vem para o município, tem uma destinação boa, vai ser bem utilizado. Gente, vamos trabalhar com esse dinheiro vir realmente. Sim. Foi todo o esforço que eu fiz com eles, dizendo, se vocês puderem dar atenção ao projeto, o que eu puder ajudar, vamos trabalhar juntos para que o dinheiro venha realmente para a cidade, porque vai ser muito bem-vindo. Muito embora, volto a dizer, não falta dinheiro em Jundiaí. Essa melhoria já deve ter sido feita lá atrás. Sim. Né? É um absurdo estar como está, mas ok, vamos fazer. E aí uma outra informação importante, o que a Adriana Ventura nos pediu em contrapartida ao recurso público para Jundiaí. Né? O político sempre vai pedir alguma coisa em troca do recurso público. Pois bem, ela pediu que a gente fiscalize a aplicação desse dinheiro.
Então ela falou, olha, eu vou destinar R$1 milhão para Jundiaí, mas o pessoal do Novo de Jundiaí vai ajudar a fiscalizar a execução desse projeto. Então o projeto vai ter que ser bem executado, o dinheiro vai ter que ser bem aplicado para não sumir nos meandros da burocracia ou da corrupção, enfim. Então nós vamos acompanhar a aplicação desse dinheiro. Infelizmente, a observação dela se faz muito importante, porque isso acontece, e acontece com frequência em vários lugares. O município recebe a verba e o dinheiro acaba indo para outras áreas, ou às vezes some. Então, infelizmente, a observação dela poderia ser uma observação que não fizesse sentido, mas infelizmente faz muito sentido, tem que fiscalizar. Legal. Pessoal, tem mais uma pergunta aí, Mônica? Tem aqui, ó, do Juliano Caos Varela. Ele está querendo saber se nós já temos algum plano aqui para atrair mais empresas da área tecnológica, porque ele percebe que tem muita gente que vai trabalhar em São Paulo, mora em Jundiaí por conta de não ter isso. Se já tem algum plano, alguma coisa aí, um esboço? O novo tem por política não conceder incentivos fiscais a setores específicos. A gente é a favor de reduzir todos os impostos de forma geral e não um setor específico dar um benefício fiscal. Até lembrando que recentemente o governador João Dória apresentou um projeto para prorrogar um incentivo dado à indústria automobilística no Brasil, e o Novo foi um dos partidos que votou contra, porque ele entende que a carga tributária tem que ser reduzida como um todo, né? E não para um setor específico tal qual a indústria automobilística, muito embora seja uma indústria que é um polo de desenvolvimento no país. Em relação à indústria da tecnologia, o Novo, inclusive o Vinícius Poit em Brasília, faz um trabalho muito bom em relação a incentivos a startups de tecnologia. Então eu acho que a gente pode trabalhar aqui no Jundiaí, criar um polo de startups de tecnologia, trazer, a gente está entre duas faculdades de ponta, né? Universidades de ponta, que é a USP e a Unicamp, também um eixo entre as duas, trazer essas pessoas para cá, para criar inovação, criar novas empresas, desenvolver essas startups, essas novas empresas de tecnologia, com incentivos não fiscais, não incentivos de isenções de impostos, mas com desburocratização, abertura de mercado, abertura de espaço. As empresas em geral, elas acabam se montando suas sedes onde tem mão de obra. Sim. Então a gente pode propor novos cursos, palestras, facilitar a abertura de empresa, como você falou, fomentar a discussão de alguma maneira que faça com que essas empresas venham sem ter que ficar fazendo. Exatamente, uma ideia interessante. Né? Uma ideia interessante. Aqui tem mais uma, dá tempo? Claro, tem? claro. Eles estão perguntando aqui, o Godoy, se nós, o que nós poderíamos fazer, né? Está perguntando aqui para mim também, para melhorar a educação no município. Nós estamos estudando isso ainda, tá? Faz parte aí do nosso processo seletivo, cada um trazer aí os problemas que a gente encontra e as possíveis soluções. Mas uma coisa eu posso falar para você, tá muito errado esse negócio de que cada vez que muda o governo, muda também para dentro das escolas um monte de outras coisas. Eu percebo isso no contato com professoras, né, que de repente estava dando certo alguma coisa do governo X, né, aí passa o outro governo, entra outro prefeito, troca tudo, muda tudo. Não pode. Então, eu acho que uma das coisas que a gente precisava ver era justamente isso. A educação tem um IDEB bom, né? Aqui em Jundiaí, está crescendo e tal, mas ela pode ficar melhor. Então, dentro do nosso processo aqui seletivo, o que nós estamos estudando, cada um dentro da sua área, daquilo que está querendo mexer um pouquinho, na minha, eu estou querendo ver o que dá para melhorar ainda mais. Vânia, do seu e você também, Rogério, tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Primeiro, assim, incentivos e trabalho em cima da questão mais básica da escola, né? A gente não fica, às vezes, apontando muito para o nível mais alto e na largada a moçadinha já está deficitária, então precisa melhorar, né? Existem inúmeras coisas que a gente pode estar propondo e fazendo na cidade, mas o que eu vejo muito, que sempre me preocupa, se fala muito em dinheiro, em investimento, mas se fala pouco em investimento nas crianças, nas pessoas, na qualificação dos professores. A gente precisa ir mais por software da educação e não por hardware. Fica falando muito de instalações físicas, que são importantes, mas a gente precisa pensar no lado humano. O que a gente pode fazer? Um assistente social numa escola faz uma baita de uma diferença
de atender aquelas crianças que estão com algum problema que de repente não vai ser na escola que ela vai ser resolvida, vai ser fora. Então precisa encaminhar às vezes com um psicólogo, alguma coisa que você possa somar dentro desse ambiente para melhorar a educação. E tem inúmeras coisas. E tem um ponto que um ponto que eu acho assim, imprescindível quando a gente fala de educação, e aí vai para o executivo, não é do legislativo, então cabe a mim falar, que é vaga de creche. Então, numa cidade como Jundiaí, que é uma cidade rica, volto a dizer, uma cidade rica, ter déficit, ter falta de vaga de creche é um absurdo total. Né? Para mim é impensável, por exemplo, você ter privilégios, você tem inúmeras secretarias, 500 cargos em comissão, carro blindado para político e faltar vaga de creche para pessoa que não consegue trabalhar porque não tem onde deixar o filho dela para estudar durante o dia. Então, a gente fala muito de igualdade de gênero, né? As pessoas falam que a mulher não tem vaga, não tem mesmo. Por quê? Porque não tem vaga de creche. Porque o marido sai de casa, vai trabalhar de manhã porque a criança fica com a mulher. Agora, com quem que a mulher vai deixar o filho para trabalhar de manhã se a prefeitura não oferece uma vaga de creche nem meio período? Sim. Nem meio período. E parece que Jundiaí tem 3.000 vagas de creche, um déficit de 3.000 vagas de creche. Isso é um absurdo total. Isso é inversão de prioridades. Na minha visão, isso é inversão de prioridades. Você gastar dinheiro, milhões e milhões em obras, seja ela quais forem, e faltar vaga de creche. Lembrando que quem usa vaga de creche, em regra, é a população mais humilde. É a população mais necessitada. Então é quem mais sofre, a população mais necessitada, que geralmente mora mais longe do centro de Jundiaí, e a mulher. Sim. Então assim, isso tem que ser resolvido urgentemente. Tem até uma coisa que... Eu ia só pontuar que dos projetos do Novo para melhorar a escolaridade de uma forma geral, principalmente no ensino básico, seria aquela questão dos vouchers. Exato. Mas em relação a qualquer postulante postulante a vereador do Novo, vai falar de educação. Eu não sou da área de educação, mas é óbvio que qualquer projeto que eu possa fazer tem que envolver educação. Então, além de questão de estudar, tem essa proposta do Novo dos vouchers e tem a questão da fiscalização, porque como é que pode uma cidade rica ter déficit de vagas? Essa vai ser a nossa primeira live, nós vamos começar a fazer mais lives agora, né? E nós vamos trazer outros assuntos em discussão. Eu acho um assunto legal para trazer, tentar trazer uma linguagem mais simples e mais acessível, mais amigável, é falar sobre recurso público. Né? Por que a gente sempre fala que Jundiaí é uma cidade rica? Jundiaí é uma cidade rica, né? E isso eu estou falando há 3 anos que Jundiaí é uma cidade rica, para a gente acabar com essa lógica nefasta de falar que falta dinheiro na cidade. Porque político fala, falta dinheiro, precisa aumentar ISS, precisa aumentar IPTU, precisa aumentar a taxa de alvará, precisa aumentar mais isso, e a gente só aumenta imposto há 30 anos. Né? Então nós vamos fazer uma live depois, um pouco mais, que hoje o tempo já está esgotando, falando só de recurso público, por que Jundiaí é uma cidade rica, quanto que aumentou de arrecadação e quanto os nossos serviços públicos custam. Porque uma coisa é ter bom serviço público, e nós temos que ter bom serviço público. A outra coisa é saber quanto que ele custa. Sim. Ele custa caro, ele custa barato, vamos comparar com outras cidades, quanto que está Jundiaí em relação a Osasco, em relação a Guarulhos, em relação a São Paulo. Então nós vamos fazer esse comparativo e vamos trazer informações com qualidades nas próximas lives. Deixa eu só fazer um comentário rápido sobre voucher, porque as pessoas às vezes ou fazem confusão ou tentam fazer confusão com esse assunto. O voucher é um mecanismo de correção de alguma distorção. Né? Não adianta achar que agora a gente vai fazer voucher para todo mundo, não é isso. É um mecanismo que você vai identificar uma determinada situação em que a criança de repente mora longe da escola, está numa outra situação por causa de transporte, e que você pode corrigir aquele problema com um custo muito baixo, de repente dar um voucher e colocar ela numa escola privada que é próxima da casa dela. Então vamos deixar bem claro isso, o voucher é um mecanismo de correção para algum fator pontual ali. Exato, muito bem lembrado. E a fiscalização ajuda a resolver os outros problemas de desvio. Exato, perfeito. Só para complementar aqui, que eu acho que daria para ficar com mais essa última, porque tem tudo a ver com o que a gente estava falando de inversão dos valores aí, né? O Juliano está perguntando, não, ele está colocando aí, que está sendo falado aos 4 ventos, que há um custo de 2 milhões irá acontecer uma festa julina em Jundiaí. E como é que pode ter um aporte financeiro desse tamanho, deixando São Vicente sem leitos para doentes serem tratados?
Então, inversão de prioridades. Exato, exatamente. Talvez uma atitude eleitoreira aí, já que o ano eleitoral, a gente tem que estar muito atento a isso, a gente é totalmente contra. Pessoal, nós estamos já com uma live de 2 horas. Nossa Senhora! 2 horas. É isso, né? Não, 1h30. 1h30, começou 7h30, 9 horas. 1h30. Vamos só para o último ponto para a gente encerrar também. Então, vamos fazer mais lives depois do assunto. Vou receber aqui outros postulantes a vereador também, trazer alguns convidados, enfim. Mas para a gente encerrar, vamos falar agora das eleições de 2020. O Novo vai participar pela primeira vez em Jundiaí com candidatos a prefeito e a vereadores, né? Já temos um pré-candidato a prefeito, estamos com alguns postulantes, em torno de 14 postulantes no processo seletivo para vereadores. A tendência é que sejam aprovados aí de 6 a 7 a 8 candidatos, né? Teremos em torno de 6 candidatos a vereador em Jundiaí. E aí a gente faz um convite, eu acho que encerrar, depois eu vou levar vocês fazerem o encerramento de vocês também. A gente tem que queria fazer um convite para vocês que estão nos ouvindo, que ainda não é filiado no Novo, né? Nós temos o Novo o Novo é um partido que trabalha por meritocracia. Se a gente defende meritocracia, isso não é uma coisa, existe uma coerência no partido, a gente é cobrado constantemente a também trabalhar com meritocracia. Então, constantemente o Novo cria metas para nós aqui da cidade atingirmos, isso em todas as do Brasil, na verdade, né? Então nós tínhamos meta de filiados, depois metas de arrecadação, depois processo seletivo, e agora chegou mais uma meta, que é de obter 30 novos filiados, é isso, Alexandre? 30 novos filiados até dia 15 de abril. Até dia 15 de abril, então agora nós temos um mês, nós temos que filiar 30 pessoas novas no Novo, no Partido Novo, para atingir essa nova meta que é imposta pelo Diretório Nacional. Então, o nosso convite é para você que está conhecendo o Novo agora, ou já conhece um pouco mais, está se engajando, está gostando das explicações, começando a acreditar nessa ideia que vai crescer ainda mais, deixar um convite para você para fazer essa filiação, se juntar a nós nesse grupo, um grupo muito coeso, muito forte, alinhado, preparado e motivado a participar agora em 2020 das primeiras eleições municipais do Novo aqui em Jundiaí, trazendo realmente uma opção de verdade para o eleitor, aquela pessoa que está cansado de votar nos mesmos, das mesmas histórias, das coisas iguais. Então, trazer realmente uma mudança efetiva, uma proposta que já vem acontecendo. As pessoas falam, mas vocês vão fazer isso? Não, nós não vamos fazer, nós já estamos fazendo isso. Os vereadores já fazem isso há 4 anos, os deputados já fazem isso há 1 ano, o governador já faz isso há 1 ano. Basta vocês pesquisarem aí o material dessas pessoas, que o Novo já faz isso há um tempo, desde o início dele, e vai crescer cada vez mais com mais mandatários do Novo, fazendo mais, economizando mais, cortando mais privilégios, trazendo realmente uma nova política para o país, uma opção para você que é o eleitor. Então, você gostou dessas ideias, quer se engajar, quer conhecer a gente? Se filia ao nosso grupo. Como que a gente faz a filiação? Como que eu vou me filiar então, Ednei? A filiação é muito simples, não tem nenhuma burocracia. É tudo feito pela internet. Você vai entrar no nosso site, que é www.novo.org.br/filie. Filie. Lá você vai preencher os seus dados, CPF, título de eleitor, cartão de crédito, porque a mensalidade está no cartão de crédito. Vão te pedir 1 semana para dar uma resposta para você, porque é um outro princípio que a gente esqueceu de falar. Passou em branco. Que todo filiado do Partido Novo é ficha limpa. Então a gente sabe que para ser político no Brasil você tem que ser ficha limpa. No Novo, para você ser filiado, você tem que ser ficha limpa. Então quem já passou por um processo judicial e foi condenado em razão de crimes, né, ou em razão de improbidade administrativa vinculada à administração pública, que é pela lei considerado ficha suja, ele não vai ser filiado Novo, nem filiado Novo ele vai ser. Então nós pedimos 1 semana para fazer a análise do nome das pessoas, analisar se ela é ficha suja ou não. Existe um prazo de impugnação da filiação dela por terceiros. Passado esse prazo, verificado o prazo que não houve impugnação, ele recebe a confirmação da filiação e aí ele entra em contato com o diretório municipal, ou o diretório municipal entra em contato com ele para engajar ele nas mídias sociais, nos grupos de WhatsApp, convidar para os atos presenciais. Então, esse é para finalizar a nossa live, a minha live, principalmente vou deixar espaço para vocês falarem. Eu queria deixar esse convite para vocês.
e passe a acompanhar nossas páginas. Aqui estão 4 futuros candidatos em Jundiaí, hoje postulantes, mas futuros candidatos. Todos estão engajados nas mídias sociais, com as suas páginas oficiais ali já com conteúdo, com propostas, que vão ter cada vez mais conteúdo agora e mais vídeos, mais ações do Novo e deles. Então passe a acompanhar, e se você gostou, acredita nessas propostas, nos ajude a compartilhar tudo isso, nos ajude a compartilhar as ideias do Novo, os princípios do Novo, com os amigos, com a família, no Facebook, no seu Instagram, enfim, da melhor forma que você puder ajudar a compartilhar e fazer parte desse grupo, tá bom? Mônica, para encerrar, faça suas considerações finais. Eu vou ser bem breve. Eu falaria para vocês o seguinte: pesquisem, vejam o que os eleitos do Novo estão fazendo do Brasil afora. E não tem, é novo, gente. Pesquisa, vê o que está acontecendo. Como acha sua página? Minha página? Professora Mônica Novo. Bom, tudo já foi dito, então eu vou só me reapresentar. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. Vocês me acham Instagram, Facebook, Twitter e YouTube como Vânia Pensa Novo. E se me procurarem por Vânia Munhato, Mugnato de Vasconcelos, vocês também me acham, porque minha vida na internet tem bastante tempo, dá para saber quem eu sou. Mas procura lá, Vânia Pensa Novo. Estou compartilhando vários conteúdos, tanto do diretório, quanto do Ednei, quanto dos outros postulantes, e ideias que eu já estou desenvolvendo. Então conto com vocês lá para a gente trabalhar junto. Eu sou o Rogério Souza, eu vou complementar mais ou menos para o fechamento do Ednei, né? Aliás, se vocês quiserem encontrar a minha página, é Rogérios com 2 S 280. O que acontece? O Novo, isso eu vou repetir várias vezes, o Novo não pega dinheiro público e não dá dinheiro. Os candidatos não recebem dinheiro do Novo para serem candidatos. Então isso é importante vocês saberem, reforçar isso, porque a importância de virem novos filiados e do Novo estabelecer essas novas metas. Porque se um partido não pega dinheiro público para fazer política, ele necessariamente depende desse apoio dos filiados. E a sua participação é fundamental para que a gente continue fazendo esse bom trabalho. É isso aí. Pessoal, obrigado. Obrigado para você, Rogério, Vânia, Mônica. Obrigado pela presença. Vamos fazer outras lives com outros assuntos. Se vocês que estão nos assistindo ao vivo, ouvirem o vídeo depois, que ele vai ficar na página do Facebook à disposição para quem quiser assistir. Quiser sugerir temas, assuntos ou problemas concretos de Jundiaí, põe nos comentários aí que a gente vai ler e vai trazer para as próximas lives. Tá bom, pessoal? Boa noite, obrigado. Até mais. Obrigado, Alexandre.